Bom dia, família! Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o Vili e hoje eu vim trazer uma frase de um grande escritor brasileiro, contemporâneo. Talvez você já deva ter ouvido falar dele em algum momento, e ele realmente é um pouco diferente assim em tudo aquilo que ele se propõe a fazer na literatura. E hoje eu venho trazer uma frase dele que fala muito sobre o olhar, sobre observar as coisas, né? Praticamente buscando ali trazer uma visão diferente do que o Saramago trazia. Enfim, é uma conversa legal, a gente vai falar muito sobre observar e sobre se observar nisso tudo, sobre observar ações, né, que dizem muitas coisas. Então a gente vai falar sobre isso, beleza? Vamos nessa. Bom, o cara que eu escolhi para abrir o nosso dia, para fazer um dia diferente, para trazer aí algumas perspectivas, alguns pensamentos que ele sempre trouxe na literatura, esse cara chama-se Paulo Leminski. O Paulo Leminski, ele é um dos grandes escritores que a gente tem na nossa poesia marginal. E aí ele é um cara diferente, é um escritor brasileiro muito especial. As poesias dele são super importantes, impactantes assim para a gente entender algumas coisas, né? E aí uma das coisas que eu queria trazer para vocês é isso, é a ideia de se observar. Então vamos à frase, a gente já começa na frase, você já fica pensando aí o que ela quer dizer e a gente tem essa conversa. Olha só que legal. Ele diz assim, ó: repara bem no que eu não digo, Paulo Leminski. Você pode bem concordar ou discordar, mas reflita aí o que você vai achar. Primeiro que, vamos entender o que é quando a pessoa diz alguma coisa. Para algumas pessoas é muito difícil dizer. Às vezes você está me assistindo e você é da pessoa da comunicação, que gosta de comunicar, que gosta de falar, que gosta de verbalizar aquilo que você sente, né? Que você gosta de se expor, que não é um problema para você se expor. E para algumas pessoas é um pouco mais difícil de se expor. Então, às vezes elas não gostam de falar em público, elas têm vergonha, elas às vezes não gostam de falar dos sentimentos, elas não gostam de falar sobre a vida, porque elas se sentem desconfortáveis. Então, vamos dizer que existam dois blocos assim de pessoas: a galera que gosta de falar e a galera que não gosta de falar. De qualquer modo, quando você diz alguma coisa, você verbaliza alguma coisa, imagina tudo aquilo que você movimenta para falar. Vamos pegar um exemplo bobo. Quando você já deve ter passado por isso, ou se você conhece alguém que passou, que se declarou para alguém uma declaração romântica. Pô, essa pessoa, ela verbaliza tudo aquilo que ela tem. Ela tira dela tudo aquilo que ela tem para dizer. É difícil para algumas pessoas. É um exercício você falar que você gosta da pessoa, que você ama a pessoa, que você quer, sei lá, casar com a pessoa. Então, pô, é muito difícil. A pessoa foi lá, ela falou, ela pensou para falar. E mesmo que ela seja impulsiva, ela representou naquilo que ela disse alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que a gente diz tem um valor muito grande. Aquilo que a gente diz fica na pessoa. Então, tudo aquilo que você diz, você verbalizou. Se você diz um eu te amo, se você diz um eu te odeio. Mano, é como se a gente parasse esse vídeo agora e pensasse tudo aquilo que as pessoas dizem pra nós. Se as pessoas nos elogiam, se as pessoas nos detestam, não importa, mas quando essas pessoas fazem alguma coisa, quando elas dizem alguma coisa, o impacto que isso tem pra gente. Quando uma pessoa elogia a gente no trabalho, pô, mano, a gente, caramba, eu tô trabalhando bem, que legal. Quando uma pessoa critica a gente no trabalho, a gente pensa, nossa, então vou melhorar naquilo, vou melhorar nisso. As pessoas, elas dizem algo. Então, quando elas verbalizam, quando elas se sentem seguras, quando elas se sentem confortáveis ou quando elas estão numa posição de liderança, elas têm que dar algum feedback pra gente. Então, é muito comum na nossa sociedade e na vida, assim, a gente entender que as pessoas dizem, né? É muito comum elas dizerem. Agora, com rede social é mais fácil, então você escreve alguma coisa. Você com certeza vai deixar um comentário pra mim, dizendo o que você pensou disso tudo, como isso chegou até você, enfim. Mas a gente diz muito. O ser humano como um todo, ele é adepto a dizer. E aí ele cria palavras para dizer isso, né? Então ele cria expressões para dizer isso. Então sinto saudade, sinto sua falta. Porque quando você diz, você verbalizou. Imagina, é o último processo, é a última ação que você pode dizer. Dizer é uma ação. Você disse, eu te amo. Você disse algo de importante. Então o primeiro ponto é esse. Algumas pessoas têm essa facilidade de dizer. E aí o que eu queria dizer para você? Ó, eu vou dizer. Para essas pessoas que dizem, o dizer é muito importante. Então você falou, você verbalizou. Pô, aquilo lá tá quase que materializado, né, meu? Você disse, então você verbalizou, a mensagem tá escrita, tá dito aquilo. Cara, imagina o peso disso. É muito grande. A gente repara muito no que as pessoas dizem. Então você diz que ia ser legal, que ia ser bacana, tal, então as pessoas dizem muito. E isso tem um sentido muito grande pra gente. Só que você já parou para pensar nessa frase? Repara bem no que eu não digo. Nesse caso, o que é mais importante não é só o que a pessoa diz,
mas também o que a pessoa não diz. O que ela escolhe não dizer para você, o que ela escolhe não falar para você, para mim, para nós. Porque as pessoas, elas escolhem aquilo que elas dizem e elas também escolhem aquilo que elas não dizem. Então, se uma pessoa veio e fez uma baita declaração de amor e falou coisas incríveis, ela escolheu dizer aquilo. E ela escolheu não dizer coisas ruins. Se uma pessoa vem e, nossa, fala um monte de coisas ruins, cara, um monte de coisa triste, ela seleciona aquilo. E ela escolhe não falar as coisas boas. Então, repara bem no que a gente não diz, repara bem no que eu não digo. E aí eu queria perguntar para você, não precisa deixar nos comentários se você não quiser, mas por favor pensa. Talvez esse vídeo te ajude a trazer essa reflexão. Você já parou para reparar aquilo que você não diz? Aquilo que você não verbaliza? Aquele medo, aquele trauma, aquela angústia, aquela sensação de insegurança que às vezes várias pessoas estão sentindo. E aí se você tivesse compartilhado, se você tivesse conseguido mesmo falar aquilo, talvez teria te deixado mais leve. O fato da gente não dizer pode dizer, na maioria das vezes, muito mais do que dizer. Porque você guardou aquilo para você, ou seja, aquilo é o que tem de mais valioso, mesmo que seja uma dor, mesmo que seja um problema. Pô, e aí às vezes você quer dizer, é tipo um segredo seu que você decidiu contar. O segredo, quando você conta, mostra muito sobre a confiança de você contar. Mas quando você não conta, mostra muito sobre a sua desconfiança em não contar. Então, naturalmente, quando a gente fala repara bem no que eu não digo, ele diz para você reparar no que as pessoas não dizem. Elas não verbalizam. Então, o que será que falta essa pessoa falar? Às vezes falta para nós criarmos ambientes que fossem seguros mesmo para essa pessoa falar. Para essa pessoa se sentir confortável, para essa pessoa se sentir feliz. Ou, e aí vem uma reflexão da hora, seria a gente também reparar nas ações das pessoas. Porque toda fala, ela carrega uma atitude. Às vezes a gente fala demais e faz menos. Às vezes a gente faz demais e fala menos. O intuito nesse caso é você, e aí ver o que você acha. Talvez equilibrar isso, você falar as coisas e você também fazer as coisas. Porque não importa se você fala demais, se você entrega tudo aquilo que você fala, se você faz. Porque as pessoas se modificam por atitudes. Quando a gente estuda as 5 linguagens do amor, ou seja, as 5 linguagens como as pessoas se relacionam, como as pessoas se sentem amadas, uma das linguagens é palavras afirmativas, ou seja, muitas pessoas elas se sentem validadas por aquilo que você diz, por aquilo que você fala. Então, às vezes você tá num relacionamento, tá namorando, tá casado e tal, e aí você tá com uma pessoa que gosta de ser validada, então você precisa trazer palavras afirmativas para que essa pessoa se sinta bem e confortável. Em compensação, em inúmeros casos, as pessoas elas não gostam às vezes de falar ou de ouvir, mas elas preferem ações afirmativas. Quando a gente fala em ações afirmativas é o quê? A ação, ou seja, a atitude que a pessoa tem ao fazer aquilo. Então a ação diz muito. Quando eu faço alguma coisa pelo outro, quando eu faço alguma coisa para que o outro repare naquilo que eu não disse. Ou seja, para que o outro repare que a minha atitude é uma forma de dizer eu te amo. As atitudes elas dizem muito, sendo atitudes de descaso ou sendo atitudes de acolhimento, sendo atitudes de amor. Repara bem nas atitudes. Mas quando eu digo repara, não repara só no outro. Né? Essa frase diz, repara bem no que eu não digo. Não repara só no eu. Repara nesse você, assim. Repara nas suas atitudes, repara naquilo que você fala, repara naquilo que você não fala. Eu tô aqui tentando reparar aquilo que eu falo, tentando reparar aquilo que eu não falo. E tentando reparar as minhas atitudes no meio desse caminho. É natural que a gente tenha dificuldade de se observar nesse processo, mas para mim, o Paulo Leminski fala sobre observação, tão falada na yoga, na meditação, que vocês sabem que eu amo. A ideia é se observar, a ideia é se conhecer. A gente só consegue se observar quando a gente tira o olhar de fora e olha um pouquinho para as nossas atitudes, olha um pouquinho para quem a gente é. As nossas atitudes dizem muito. Como a gente trata o outro, como a gente trata a sociedade e também como a gente trata a si mesmo. Você pode perceber que nessa série de vídeos aí de Bom Dia Família, a gente tem falado muito sobre essa ideia de acolhimento. E aí a base é essa, se observa um pouquinho. Observa aquilo que você diz, que é importante e é válido. Massa, você está dizendo, você é corajoso ou corajosa em dizer. Observa por que você não está dizendo algumas coisas e por que você não diz essas coisas. E observa nisso tudo as suas atitudes.
como é que você tem agido em relação ao que você diz, ao que você não diz e aquilo que você é no mundo, porque é sobre isso. Ser no mundo é uma atitude, é uma ação, e é muito bonito ser e estar nesse mundo aprendendo com você, e espero também que você tenha aprendido comigo. Então, se esse vídeo te ajudou, não deixa aí de esquecer de comentar, de curtir esse vídeo, se inscreve no canal. Lembra que são só as minhas percepções, a ideia aqui é promover reflexão e quem sabe aliviar seu dia. Valeu, família, tamo junto.